Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai fechar essa série de aulas onde a gente tem trabalhado o Teorema de Pitágoras. A gente vai ver também outras aplicações onde o Teorema de Pitágoras pode aparecer. Então, não deixe de anotar o que a gente vai ver aqui. A gente vai conhecer outras fórmulas também e vamos nessa. Então, a gente vai aprender primeiramente como determinar a diagonal de um quadrado partindo do Teorema de Pitágoras. Lembrem o seguinte, o quadrado é uma figura que tem todos os lados iguais, certo? Ou seja, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, conhecendo um lado, eu já sei tudo sobre o quadrado. Então, eu vou dizer que esse lado mede 4, esse lado também mede 4, aqui também, aqui também. Vamos dizer que seja 4 centímetros. E a gente vai tentar determinar a diagonal do quadrado. O que é a diagonal? Essa linha aqui, ó, que vem desse vértice até esse vértice. Ok? A gente vai tentar determinar essa linha. Por se chamar diagonal, a gente vai chamar ele de D minúsculo. Aí observe o que a gente tem aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, que eu vou destacar, acaba sendo quem? É um triângulo, olha só, um triângulo retângulo. E lembra qual era o critério para a gente utilizar o Teorema de Pitágoras? Quando a gente tem dois lados e quer encontrar um. Ah, mas ali tu está utilizando L e está utilizando letra D e não A, B, C como estava antes. Não importa, as letras estão apenas ocupando posições. Esse L e esse L têm a função do cateto, aqueles catetos que a gente viu. A diferença é que os catetos que a gente via antes tinham medidas diferentes. Aqui são iguais. Esse D, observa a posição dele. Está em oposição ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. Então, ele é como se fosse aquele A. E o A seria a hipotenusa. Lembra da fórmula, não é? A gente utilizava A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que aqui a gente está utilizando outros termos, mas com a mesma ideia. Ao invés do A, a gente está utilizando D ao quadrado. Ao invés do B, a gente está utilizando L ao quadrado. E ao invés do C, a gente está utilizando o outro L ao quadrado. E aqui a gente vai observar outros detalhes também. Como aqui ó, são dois L's ao quadrado, L ao quadrado mais L ao quadrado, eu posso resumir tudo da seguinte forma. D ao quadrado igual 2 vezes L ao quadrado. Lembra que as somas a gente resume em multiplicações. E agora eu posso fazer a substituição. Quem que é o L? É 4. O lado do meu quadrado vale 4. Então, eu vou fazer o seguinte. D ao quadrado igual 2 vezes 4 ao quadrado. E aqui tem alguns poréns que a gente precisa observar para facilitar os nossos cálculos. Aqui, o mais correto talvez seria elevar o 4 ao quadrado, mas só que não. O que eu vou fazer aqui? Ó? Esse ao quadrado que está aqui no D vai passar para o outro lado, extraindo a raiz quadrada do 2 vezes 4 ao quadrado. Aí aqui tem uma técnica bem interessante. 2 vezes 4 ao quadrado. Esse 4 que está elevado ao quadrado vai ser extraído a raiz quadrada. O que a gente faz? Corta esse quadrado com esse quadrado que está lá em cima escondido. Então, esse 4 simplesmente sai desse radical, ficando assim, ó, D igual 4 raiz quadrada de 2. Simplesmente acabou. No caso aqui, centímetros. Simplesmente acabou. Esse aqui é o nosso resultado. Eu não preciso extrair a raiz quadrada do 2, tá? Pode simplesmente deixar assim. O que eu quero que vocês observem é esse padrão. Olha só, a gente acabou voltando no 4. A gente tinha ali ó, o quadrado de 4 centímetros e a gente voltou num 4 aqui na frente. O que muda, né, é que a gente acabou acrescentando esse raiz quadrada de 2. Então, assim, para toda diagonal de um quadrado, eu nem preciso passar por todos esses passos.
Vamos ver um outro exemplo muito mais fácil. Vou desenhar aqui um quadrado bem rápido. Ó, faz de conta que aqui mede 10 centímetros, ou seja, o lado é 10 centímetros. Quanto que vai valer essa diagonal? Eu nem preciso fazer tudo isso. Vai ser o seguinte, vai ser o valor do lado, ou seja, 10, multiplicado pela raiz quadrada de 2. Acabou. Só isso, certo? Só essa análise que a gente precisa fazer. Só isso que precisa prestar atenção. Para a diagonal de um quadrado, a linha que passa de um vértice para o outro, né, atravessando no meio, é simplesmente o lado multiplicado pela raiz quadrada de 2. Fechou? Agora, a gente vai aprender a determinar a altura de um triângulo equilátero. Para começar, a gente precisa reconhecer o que é um triângulo equilátero afinal. O triângulo equilátero tem algo semelhante com o quadrado pelo fato das medidas dos lados serem todas iguais, tá? Aqui, ó, se eu representar por L, aqui também vai ser L e aqui também vai ser L, porque todos os lados são exatamente os mesmos. Se eu disser que aqui é 8, aqui também tem que ser 8, aqui também tem que ser 8. Centímetros, centímetros, centímetros. E o que é a altura de um triângulo equilátero? Na aula passada, a gente viu ali aquela altura do triângulo retângulo, né? Aquele ângulo reto estava lá para cima e a gente traçou uma altura. É algo parecido. A altura, ó, vai ser uma prolongação, né? Um segmento de reta vindo aqui do vértice lá de cima até o vértice, até esse lado aqui embaixo, formando um ângulo reto. Então, eu tenho isso aqui, ó, como sendo a altura. E eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras para determinar essa altura. Só que algumas modificações, porque aqui é de uma forma mais especial. Observe que esse lado aqui vai ocupar a posição de hipotenusa, porque lembra que a fórmula é a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. A hipotenusa é sempre aquele que está do lado oposto, entende? Então vai ter que ser... Então vai ser o lado do triângulo. Então, lado ao quadrado, trocando ali pela variável. Aí aqui no caso, ó, tanto a altura quanto esse pedacinho apenas aqui, tá? Eu não vou considerar todo esse lado aqui do triângulo, porque para o triângulo retângulo eu quero apenas essa parte aqui. Então, o h vai acabar sendo um dos catetos ao quadrado mais... Aqui, ó, eu vou pegar metade desse lado, tá? Metade desse lado. Tudo isso aqui vale L, então aqui, ó, é metade de L. Ou seja, como se fosse L sobre 2 e também elevado ao quadrado. Então, fazendo todas as trocas, eu vou ter o seguinte. L, que é o lado aqui, valendo a hipotenusa, vai ser 8 ao quadrado igual. H é o que eu quero determinar, então mantenho. Mais esse L sobre 2 é apenas a metade do 8, que no caso vai ser 4 ao quadrado. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 8 ao quadrado, que vai dar 64. Observe só, vou fazer dois passos ao mesmo tempo. Vou elevar esse 4 ao quadrado vai dar 16. E ao mesmo tempo, vou passar esse 16 para o segundo membro, fazendo a troca de sinal, como a gente já sabe fazer. Então fica menos 16, certo? E mantenho ali o h ao quadrado igual a h ao quadrado. 64 menos 16, eu vou ter 48 igual a h ao quadrado. Eu vou fazer uma rápida inversão, tá? Deixar o h ao quadrado para cá e o 48 para lá. E nesse caso eu não preciso trocar o sinal, porque eu estou mudando os dois de lado. Então fica assim, ó, h ao quadrado igual 48. Aí observe só, vou extrair a raiz quadrada do 48, ficando assim, ó, a raiz quadrada de 48. Quanto é que dá a raiz quadrada de 48? Eu posso fazer o seguinte, ó, aqui do lado. Eu vou fatorar o 48 da seguinte forma. 48 eu vou dividir por 2. 48 dividido por 2 vai dar 24. Vou dividir por 2 de novo, que vai dar 12. Vou dividir por 2 de novo, que vai dar 6. Novamente por 2, que vai dar 3. E agora eu só divido por 3, que vai dar 1.
Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Como aqui eu quero a raiz quadrada, eu vou agrupar esses dois aqui de 2 em 2. 2, 2. Por quê? Porque vai ficar assim, ó. H igual, ao invés do 48, eu vou escrever isso daqui, ó. 2 em 2 vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3, certo? Então, aqui eu tenho h igual. Observe o seguinte, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu vou fazer exatamente aquela mesma coisa. Esse quadrado corta com esse quadrado. Então, fica 2 aqui fora. Esse quadrado corta de novo lá com o quadrado. Então, fica 2 ali fora multiplicando. Como não tem ninguém para cortar com esse 3, fica apenas a raiz de 3 ali, certo? Então, para terminar, eu tenho o seguinte, 2 vezes 2, 4, a raiz de 3. Ficou meio sem espaço, mas tudo bem. Essa é a nossa resposta. Agora, qual o padrão que apareceu aqui? Observe que eu tenho 4 e acabou sendo exatamente essa medida que a gente tinha aqui, ó. Esse pedaço. Lembra que ele valia 4, né? Porque é a metade. Então aqui, ó, novamente, é como se fosse L sobre 2. Porque é a metade do lado. E simplesmente apareceu essa raiz de 3 ali. Assim como no caso do quadrado, vai sempre ter esse padrão. Lembra que lá no quadrado, na diagonal do quadrado, eu pegava apenas o lado e multiplicava pela raiz quadrada de 2. Aqui vai ser o seguinte, vai ser a metade do lado multiplicado pela raiz quadrada de 3. Isso sempre vai aparecer. Considerando que aqui é um triângulo equilátero, vamos dizer que esse lado aqui, ó, mede 20 centímetros, aqui também vai ser 20, aqui também vai ser 20. Então, ó, quanto que vai valer essa altura? Quanto que vai ser esse H? Tudo que eu preciso fazer é aquela análise. O H vai ser o seguinte, vai ser a metade desse lado, ou seja, L sobre 2, multiplicado pela raiz quadrada de 3. Então, vai ser assim, ó, H igual, se o meu lado vale 20, então vai ser 20 sobre 2, multiplicado por 3. Então, o H vai ser o seguinte, ó. Então, o valor do H vai ser 20 dividido por 2, 10, raiz de 3. Observe só, exatamente a metade desse lado aqui, tá? Multiplicado pela raiz quadrada de 3. Só isso. Eu fiz toda aquela fórmula ali para a gente ver o passo a passo, né? Entender o porquê que chega nesse padrão. Vamos analisar agora a diagonal de um bloco retangular. Diferentemente lá do quadrado que a gente viu agora há pouco, a diagonal do bloco retangular vai ser o seguinte, ó, vai ser um segmento de reta que sai de um dos vértices até esse vértice aqui, ó, no caso. Vai ser essa linha, então. Então, a gente vai ter que encontrar a medida dessa linha aqui. Tem toda uma demonstração, mas eu não vou me aprofundar tanto nela. Vou apresentar logo a fórmula e ensinar como é que resolve. Seguinte, ó, essa diagonal, como é uma diagonal maior, eu vou chamar de D maiúsculo. A relação vai ser o seguinte, ó, esse lado aqui de baixo eu vou chamar de A, certo? Esse meu ladinho aqui, ó, eu vou chamar de B, certo? Então, aqui é como se fosse comprimento, a largura, e aqui na altura eu vou chamar de C, ok? São as dimensões ali do meu bloco retangular, comprimento, largura e altura. A diagonal vai ser simplesmente o seguinte, ó, a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Simplesmente isso, tá? Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Então, imagine que o meu A vai valer 10, o meu B vai valer 2, o meu C vai valer, por exemplo, 5, tudo em centímetros. Como é que ficaria ali a diagonal? Vai ser o seguinte, ó, eu simplesmente troco os valores. Vai ser a raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é o que vale C. Então, eu simplesmente resolvo. Raiz quadrada de 10 ao quadrado vai dar 100, mais
2 ao quadrado vai dar 4, mais 5 ao quadrado vai dar 25. D igual. Então, agora eu vou fazer a soma. 100 mais 4 mais 25, como é que eu posso descobrir isso? Primeiro eu somo aqui, ó. 4 mais 25, 29. 29 mais 100, 129. Então, D vai ser... A raiz quadrada de 129 vai ser aproximadamente 11,36, tá? Pode fazer na calculadora sem problema, dá um pouco de trabalho de determinar, mas vai dar aproximadamente 11,36. Somente isso, tá? Eu preciso saber as dimensões do meu bloco retangular, jogo ali na fórmula e encontro o valor. Então a gente vai ter um caso especial que é da diagonal do cubo. Como a gente sabe, o cubo ele vai ter todos os lados iguais, L, L, L. Tomando como referência o que a gente acabou de ver na diagonal do bloco retangular, a gente tem o seguinte: D igual a raiz quadrada da soma dos lados ao quadrado. Então, ó, L ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado. Assim como a gente viu lá no comecinho, eu tenho aqui 3 somas com os mesmos valores. Então, eu posso reescrever o seguinte, ó. 3 vezes L ao quadrado, não é? Porque L ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado é 3 vezes L ao quadrado. E assim como a gente já viu, ó, eu posso simplesmente cortar esse quadrado com esse quadrado e o D vai ficar, ó, L a raiz quadrada de 3. Percebeu que é algo bem semelhante com o que a gente viu no diagonal, lá no comecinho? Então, ó, essa aqui ó, acaba sendo a nossa fórmula para a diagonal do cubo. Se o cubo tiver, por exemplo, lado igual a 8, e aqui 8, e aqui 8, eu nem preciso passar por toda essa fase aqui, ó. Eu simplesmente chego aqui e digo que a diagonal é 8 a raiz quadrada de 3. Somente isso e nada mais. Depois que a gente percebe os padrões em algumas fórmulas, a gente simplesmente corta muitos cálculos, certo? Já economiza grande parte do nosso trabalho. Então assim, ó, foi uma aula com muitos detalhes também. Espero que você consiga assimilar todas elas. Qualquer dúvida, dá uma olhada novamente nesse vídeo só para garantir. Bons estudos e até a próxima!